vocês. São exatamente 5h34 da manhã. Dei um pouco mais cedo pra gente ter um pouco mais de tempo útil hoje, né? Como hoje tem muitas coisas pra fazer, acho que acordar cedo ia ser ideal pra dar uma corridinha pra fazer essas coisas. Tava um bom tempo sem conseguir fazer essa corrida e eu não tava gostando disso, porque acho que a corrida me ajuda muito a tirar um pouco o estresse, seja a corrida, o pedal, qualquer atividade aeróbica. Então, vamos lá. Você já parou para pensar que muitas vezes a gente não faz algo que a gente até queria muito, mas por ficar paralisado, por não acreditar que vai dar certo, ou algo do tipo? Bom, eu já. E esses dias eu fui exposto a uma reflexão muito interessante sobre exatamente esse assunto, e eu acho que ela vai ser muito útil para você. Bom, foi isso que aconteceu comigo aqui nesse canal. Comecei, era algo que eu realmente queria muito, mas com o passar do tempo, talvez os 2 vídeos, mas eu queria fazer algo tão bom que isso me paralisou, sabe? Eu ficava hesitando. O maior tempo do mundo é o tempo da hesitação. Começa a hesitar, hesita um pouco, hesita mais um pouco. E quando você vê, você está preso ali numa zona de conforto, onde você não consegue sair. Você se pega ali hesitando, e tudo isso por medo de falhar, de não ser tão bom à altura da sua expectativa. Do meu ponto de vista, isso é uma questão mental, no sentido de que é você contra você mesmo, é você contra as suas inseguranças, quanto a sua percepção sobre si mesmo, entendeu? Nesse sentido, a sua batalha não é puramente a adversidade, a logística, mas sim vencer a sua insegurança, que nesse contexto que a gente está retratando aqui é algo muito mais você versus você mesmo. Se a gente pensar, esse contexto onde é você versus você mesmo está muito relacionado à questão das crenças, sobre a crença de o quanto que você é capaz de fazer algo, o quanto que aquilo pode dar certo. E essa paralisia talvez se deva ao fato de achar que as coisas não vão dar certo, e tudo isso acaba paralisando. Então a gente pode vincular as crenças com essa batalha do você versus você mesmo. O Hermes Nogari fez uma metáfora muito boa quando explicava sobre crenças centrais, e lá ele explica que crenças, de forma bem resumida, obviamente, né? Se você quer ver a explicação completa, procura lá com ele, mas de forma bem resumida, as crenças são responsáveis pela forma como você vê a você mesmo e ao mundo. Portanto, ele falou que as crenças são como lentes, e quando elas estão sujas, ou seja, quando elas estão disfuncionais, isso distorce percepções sobre você mesmo e sobre o mundo. Nessas situações onde você, por exemplo, está paralisado diante de algo, na sua batalha interna, você está hesitando, talvez pode ser que seja vinculado a alguma disfuncionalidade aí dentro dessas crenças aí sobre você mesmo, sobre sua autoeficácia, sobre o mundo e esse tipo de coisa. Então, eu gostaria de deixar para você essa recomendação. Pense nisso, pense sobre o que você pensa sobre você mesmo e o quanto que você acredita no que você está fazendo, na sua capacidade de fazer o que você está se propondo a fazer. E bom, talvez você seja capaz de mais coisas do que você acha que é. E talvez na prática você vai perceber que quando você acha que algo não vai dar certo, talvez dê. Então, minha recomendação é que você tente. Vamos sim.
Se a gente parar para pensar, a gente pode pensar também que cada um de nós vive uma história do herói. Cada um de nós tem uma história única, isso é fato. Cada um de nós tem os seus desafios. Portanto, a gente pode considerar que cada um de nós, frente a seus desafios e dentro do contexto da sua vida, vive uma jornada do herói, onde cada um de nós é o herói da sua própria história. Partindo desse ponto de vista, a gente pode considerar que cada situação desafiadora é uma oportunidade de crescer, de subir de nível, como quando o herói enfrenta um vilão e aí depois ele enfrenta outro mais forte, assim por diante, e ele vai crescendo ali dentro da história dele. Então a gente pode considerar que os desafios que a gente passa, adversidades, a gente pode pensar nelas como fossem coisas a ser vencidas para que a gente possa se tornar ali mais forte, né? E partindo desse ponto de vista, a gente pode considerar que na nossa vida a gente pode vencer as adversidades que se colocam na nossa frente, né? E encarar elas como uma oportunidade de se superar, tal qual um herói se supera à medida que ele enfrenta vilões cada vez mais fortes. Então a gente pode ver as coisas dessa forma, ao invés de ver as adversidades como comprovações das nossas crenças de incapacidade, por exemplo. Então, nesse sentido, diante de uma situação desafiadora, a gente poderia pensar nela como uma oportunidade de se superar ainda mais, ao invés de pensar nela como na dificuldade dela como uma comprovação da nossa crença de dificuldade ou de incapacidade de realizar aquela tarefa. Eu, pelo menos, tenho bastante disso, né, dessa percepção, apesar de incorreta, mas que acontece bastante sobre questões de incapacidade de fazer algo. Então, pensar dessa forma tem sido algo que tem me ajudado a lidar com as adversidades e eu acredito que pode ser útil também. E como eu disse no início do vídeo, o jogo é mental, é você versus você mesmo, é você versus a sua percepção de incapacidade, por assim dizer. Então, isso que eu tenho feito tem me ajudado, mas eu queria saber, e você? O que tem feito nessa batalha contra você mesmo?